Muito boa tarde, Brasil. O programa dá uma interrompida, né? Nós estávamos ouvindo os candidatos ao governo do Distrito Federal, né? Hoje a gente vai dar uma analisada no comportamento das eleições, né? Como é que andam os movimentos por aí, e eu retomo os candidatos na próxima segunda-feira, quando eu vou receber aqui o governador Rodrigo Hollenberg, né? Pelo menos está previsto para isso. Mas vamos nós, né? Hoje nós queremos ver, tem duas pesquisas, na verdade são três. Saiu uma da CNT, né? MDA, depois veio uma do Ibope, e daí agora, ontem, saiu a da Datafolha, né? Mostrando mais ou menos, acho que elas chegam exatamente para mostrar a verdade. Porque uma bate com a outra, casa mais ou menos na numeração adquirida por cada um dos candidatos. E a gente vai tentar entender um pouquinho mais disso. A Datafolha também fez uma pesquisa aqui no Distrito Federal, né? E mostra que aqui a briga vai ser boa, né? Nós temos 3 candidatos bem juntinhos e um quarto correndo na rabeira, mas não muito distante. Se ele tropicar, ele, como diz, tropicar lá na minha terra, viu? Se tropicar, ele cai em cima do terceiro colocado. E a gente vai conversar para isso aí, tudo mais. E é lógico, evidente, eu tenho que estar com quem entenda da história, né? Começa aqui, né, com a estrategista política, né, Solange Bezerra. Bom te rever, Solange. Idem, Celso. É um grande prazer estar aqui novamente. Uma boa tarde a você e ao público que nos assiste. Será que esses candidatos estão usando de estratégia política? Muita, muita. Algumas um tanto Você quanto percebe que equivocadas. realmente tem? Sim, muita. Algumas equivocadas, mas estão usando sim. Estão fazendo uso. Com certeza. Tudo bem. Vamos ver quem é que está caminhando certo e quem está caminhando errado. Errado. Mais uma vez, quando eu falo de política que tem que analisar, eu não abro mão de receber meu amigo, o cientista político, o professor Rócio Barreto. Obrigado por atender o convite mais uma vez, Rócio. Boa tarde, Celso. Boa tarde, Solange. Boa tarde a você de casa. Para mim é sempre um prazer enorme poder estar aqui conversando, debatendo e fazendo análise dessas pesquisas aí, que nos dá uma orientação de como as pessoas estão pensando, o que eu creio que vai mudar um pouco assim que começar o horário eleitoral, o prazo de campanha reduzido. Esse ano é a primeira vez que a gente vai experimentar uma campanha de 45 dias somente. 45 não, dá quase 50, né? Considerando a partir do dia 16, dá praticamente 50, 51 dias. Então, Celso, essas pesquisas nos mostram uma fotografia desse momento. E essa fotografia desse momento coloca a situação dos candidatos, os quais têm um pouco mais de expressão e mais visibilidade. Quando começar o horário eleitoral, a gente vai ter oportunidade melhor de conhecer os projetos desses candidatos. Muitos estão fazendo entrevistas, como você fez, né? Fez entrevistas e os quais os candidatos estão esclarecendo à população seus projetos. Mas só vai beneficiar pelo que você está falando a quem tem tempo de televisão. Olha, Celso, a gente pode ver isso daí, que quem tem mais tempo de televisão tem melhores condições de melhorar seus pontos nas pesquisas. O sistema foi construído para isso. O tempo de televisão é calculado em cima de cada deputado federal. Um deputado federal hoje corresponde a menos de 1 segundo para tempo de TV, certo? A gente coloca 540 minutos, 540 segundos de tempo de TV, porque o tempo para os candidatos a governador são 10 minutos. A gente tira 10% desse tempo, que é 1 minuto, para dividir para todos os candidatos. E esses 9 minutos serão divididos conscientemente, de forma bem equalitativamente pelo número de deputados. Então, você divide 513 deputados por 540 segundos. Então, dá 0,95 segundos por cada deputado. O partido que tem mais deputado ou a coligação tem o maior tempo de TV, como vai ser o caso aqui do PMDB. A coligação do PMDB, que sempre está com mais bagagem, né? Exatamente. Mas se bem que o PSDB não fica muito atrás também, não, né? Não, o PSDB também não fica atrás. Verdade. Agora eu fico com peninha de quem tem pouco tempo. Você, como estrategista político, dá para salvar alguém, um cidadão com 6 segundos, 8 segundos, como nós já vimos candidatos aí,
que mal dá para fazer o que o Enéas fez quando candidato, né? Meu nome é Enéas. Porque o Enéas, pelo menos, tinha 15. Ele falava uma frasezinha e meu nome é Enéas, né? Acabava. Dá sim. Enéas foi prova disso, né? O que acontece? A gente costuma conversar muito a esse respeito, distante da ciência política, a gente trabalha muito a questão prática. Na questão prática, a estratégia, ela bate na tecla de que o indivíduo ele tem que ter feito uma construção. Grande parte dos candidatos, ele já tem isso. É um indivíduo que ele já foi político em algum momento, ou ele já ocupou uma secretaria, ou ele já foi, enfim. Não então, é tão desconhecido. De forma nenhuma. Então, ele fez uma construção, e aquilo que ele construiu, ninguém tira. O tempo de televisão, ele vem somar, ele contribui, sem dúvida nenhuma, mas ele não é tudo. A construção que o indivíduo fez no passado, na vida pregressa dele enquanto homem ou mulher pública, isso diz muito. Mas que é complicado, né? É complicado, é injusto, é desleal. Tem tempo, por exemplo, eu estava conversando com um menino do Novo, né, que veio ontem aqui no programa, Alexandre Guerra. Eles parecem que têm 5 segundos, 6 segundos de televisão. É porque eles não têm representação no partido, aí eles vai ser 1 minuto dividido para 11 candidatos. Esse 1 minuto a gente transforma em segundo, dá 60 segundos, dividido por 11. Na prática, seria, se fosse 10, seria 6 segundos, dá 5 segundos e um pouquinho. É pouco. Oi, tchau, né? Oi, tchau, esse é o meu site. É verdade. No caso dele, que vai nunca ter foi que bolar político, alguma então... frase como o Enéas. O Jô Soares bolou pro Enéas. Isso, né? exatamente. O Jô conta essa história então, tem que aproveitar... melhor do que ninguém. E o próprio Enéas, eu ouvi ele contando que ele disse para o Jô que tinha 30 segundos e depois descobriu que ele só tinha 15. Né? É brincadeira. Vamos dar uma analisada no Federal primeiro, depois a gente parte para o nosso Distrito Federal. E como eu disse aqui, são 2 pesquisas, pelo menos, que saíram uma em cima da outra. Ontem saiu da Datafolha, né? Encomendada pela Rede Globo e pela Folha de São Paulo, margem de erro de 2% para cima e para baixo, né? E foram ouvidos nada mais, nada menos que 4.433 pessoas, 313 municípios. Coloque essa primeira matéria aí, vamos ver o que a Datafolha mostrou para a gente em termos de pesquisa. Coloque, por favor. No primeiro cenário, Lula, do PT, lidera a pesquisa com 39% das intenções de votos. Em seguida, vem Jair Bolsonaro, do PSL, com 19%. Marina Silva, da Rede, aparece em terceiro, com 8%. Seguida por Geraldo Alckmin, do PSDB, com 6%. Ciro Gomes, do PDT, 5%. Álvaro Dias, do Podemos, 3%. João Amoedo, do Novo, 2%. Os candidatos Henrique Meirelles, do MDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Cabo Daciolo, do Patriota e Vera Lúcia, do PSTU, registraram 1% das intenções de voto. João Goulart Filho, do PPL, e José Maria Eimael, do DC, 0%. 11% dos entrevistados vão votar nulo, em branco ou em nenhum dos candidatos. 3% disseram que não sabem em quem votar. Como Lula está preso em Curitiba e tem a candidatura questionada pelo Tribunal Superior Eleitoral, a pesquisa trouxe um segundo cenário, sem Lula e com Fernando Haddad, o candidato a vice da chapa do PT. Neste cenário, Jair Bolsonaro, do PSL, aparece em primeiro, com 22% das intenções de votos. Marina Silva, da Rede, tem 16%. Ciro Gomes, do PDT, está em terceiro, com 10%. Geraldo Alckmin, do PSDB, 9%. Álvaro Dias, do Podemos, e Fernando Haddad, do PT, 4%. Os candidatos João Amoedo, do Novo, e Henrique Meirelles, do MDB, aparecem com 2%. Vera Lúcia, do PSTU, Cabo Daciolo, do Patriota, Guilherme Boulos, do PSOL e João Goulart Filho, do PPL, 1%. José Maria Eimael, do DC, obteve 0%. Os eleitores que declararam votar nulo, em branco ou em nenhum dos nomes somaram 22%. 6% dos entrevistados disseram não saber em quem votar. São 28% de indecisos, né? Ou simplesmente que não vão votar. Isso é uma representatividade danada, não é não? Muito. É muita coisa.
Como é que a gente sabe? Agora, é engraçado, nesta brincadeira toda, o Bolsonaro não subiu quase nada com Lula fora da pesquisa, né? Agora cresceram Marina, quase que dobrou, né? Exato. O próprio Ciro cresceu, e Alckmin. até o Alckmin também buscou. Também conseguiu uma evolução Exatamente. expressiva. É porque eles representam centro-esquerda, né? Centro-direita e, no entanto, isso tem a atender essa subida, assim, com a saída do Lula. E o Bolsonaro já representa a extrema-direita, né? Até nos discursos dele, na participação dos debates, ele fala bastante isso daí, que é de extrema-direita, que vai batalhar pelo fim do comunismo, vai descredenciar o Brasil da ONU, coisas nesse sentido, vai tirar o Brasil da ONU. Ele fala coisas nesse sentido, assim, é de extrema-direita, de uma posição bem extremista mesmo, e isso não faz com que os votos do Lula caiba nenhum para ele. Você viu ali que o número de votos brancos e nulos de Cresceu, 13 né? foi para 23, né? De 13 para 23. Impressionante. E o número dos eleitores indecisos com o Lula era 3%, e sem o Lula dobrou para 6%. Né? Isso a gente mostra em definição e como o Lula conseguiu demarcar posição. No momento que que levaram ele para fazer aquele depoimento coercitivo lá no aeroporto de São Paulo, do Paraná, na Polícia Federal, no discurso, assim que ele saiu, ele já preparou. Vocês acertaram a jararaca, mas não acertaram a jararaca na cabeça. Eu até comentei, Você já fez, inclusive, comentário disso aqui. Fiz um comentário aqui que se não prendesse o Lula, depois dele condenado em segunda instância, ele seria o próximo presidente do Brasil. No entanto, as pesquisas revelam isso. Uma outra questão ali é que o Haddad está numa posição de 4%, simplesmente pelo Haddad, não é o candidato do Lula. Há informações, Celso, que o PT construiu essa narrativa do golpe e há vídeos prontos para serem lançados de que o Haddad é o candidato do Lula. O Lula falando isso. Plano A, B, C, e no caso a gente está vendo que é o Haddad. O Haddad já participou de um debate e participou também do discurso do Lula no momento que ele se entregou para a Polícia Como Federal. estrategista política, você acredita que o Lula vai conseguir passar a voto por Haddad? Olha, essa coisa de canalizar voto, ela é bem complexa. Nem sempre se consegue. Uma coisa que o Rócio falou, que eu concordo com ele, é que às vésperas, né, das eleições, o Lula vai se mostrar presente ao lado do Haddad. Isso vai, sim, conseguir fazer com que ele suba bastante. Não tanto quanto se espera. Ele não emplaca. Mas ele vai conseguir uma expressão muito boa. Não acredito na questão do, é porque uma é extrema-direita, outra é extrema-esquerda em relação ao Bolsonaro e Lula. Não. O que nós temos é um povo cansado daquele modelo político que escraviza os de menor poder aquisitivo. O Lula, da maneira dele, não sou petista, mas da maneira dele, ele veio e deu um chute nisso, né, aos olhos do povo, que é a maioria nas urnas. Lula não vem. Não, então, peraí, o resto a gente já conhece, então vamos de Bolsonaro. Agora que está havendo uma verdadeira estratégia política nestas colocações, o PT está sendo feliz nesse jogo de estratégia política, não está, não? Inclusive, se ele tivesse colocado um outro nome para que o Lula estivesse abraçando, talvez o cenário fosse diferente. Mas, enfim... Quem teria um outro nome, por exemplo? Se Manuela viesse na vice, por exemplo, nós teríamos mais expressão. Mesmo sendo o Haddad na frente? Não, aí eu estaria fazendo uma inversão. Eu colocaria Lula, Manuela, Haddad. Entendi. Depois ela... É uma chapa com 3. Mas, na verdade, é uma chapa com 3. Sim, mas aí ficou muito claro a desistência da Manu. Exatamente. Quando a Manu desistiu da candidatura dela à presidência da República. Porque não dá para ser, no dia que o Lula se entregou, sempre eu não consigo chegar onde eu quero. No dia que o Lula se entregou, você percebia bastante ali, diretamente, naquele discurso de mais de uma hora que ele fez,
Ele chamou a Manuela, botou do lado, chamou o Boulos, botou do lado dele, Sim. o Haddad ao lado dele e a Gleice um pouco mais afastada, mesmo sendo presidente. Aquilo dali já era uma narrativa, já era na construção de uma narrativa pela qual o PT ia. E o PT sabe usar isso e explorar muito bem. Tanto é, Celso, que a gente vê nas ruas todos defendendo o Lula livre. A gente viu um ato aqui no último dia de registro das candidaturas no TSE, um ato com cerca de 50, 60 mil pessoas, segundo a televisão informou, e todos batalhando por Lula livre, e alguns ônibus presos nas estradas aí, sem poder recorrer. A gente vê que o PT trabalha muito bem isso daí. Agora tem que ver... Ele é bem organizado nesse aspecto. Bem organizado. Né? É. Agora, diferentemente da Solange, eu acredito que o Lula consiga transferir entre 40% e 55% da intenção de votos que seriam para ele, para o Haddad, somente o fato dele falar que ele é o candidato. Em torno disso daí, mais que isso já exagera. Eu achei interessante, por exemplo, essa pesquisa do Datafolha, ela bateu meio que em cima exatamente dos mesmos números a pesquisa apresentada pelo Ibope. Uma Sim. pequena diferença, evidentemente, parece que não, mas como diz os meus colegas da Band News, em 20 minutos tudo pode mudar, imagina em 2 dias. É verdade. Então, quase 3 dias de pesquisa é diferença uma fotografia da primeira do momento, pesquisa, né? que foi a do Ibope, para esta segunda, que foi do Datafolha. Mas dá para a gente observar para ver se realmente, sem Lula, a coisa continua do jeito que está. Quer ver? Coloca a do Ibope. Essa foi feita primeiro, antes, 2, 3 dias, apresentada do que é do Datafolha. Coloca aí, por favor. A pesquisa ouviu 2.002 pessoas em 142 municípios do país. O levantamento foi feito entre os dias 17 e 19 de agosto. Pela lista dos 13 candidatos registrados no Tribunal Superior Eleitoral, temos o seguinte cenário. Lula, do PT, aparece em primeiro com 37% das intenções de voto. Jair Bolsonaro, do PSL, em segundo com 18%. Marina Silva, do Rede, tem 6%. Ciro Gomes, do PDT, 5%. Geraldo Alckmin, do PSDB, também 5%. Álvaro Dias, do Podemos, tem 3%. Emael, da Democracia Cristã, 1%. Mesmo percentual dos candidatos Guilherme Boulos, do PSOL, Henrique Meirelles, do MDB e João Amoedo, do Novo. Os outros candidatos, Cabo Daciolo, do Patriota, Vera Lúcia, do PSTU, João Goulart Filho, do PPL, não foram citados pelos entrevistados. Votos em branco ou nulos somam 16%. Não sabem ou não responderam, 6%. Brincadeira, né, Mano Berg? Exatamente. E 1%, Celso, no eleitorado de mais de 100 milhões, representa mais de 1 milhão de votos. 1% é mais de 1 milhão de votos. A gente tem que ver isso daí, que a pessoa oscilar entre 1%, 2%, já é uma subida enorme. Essa pesquisa, por isso é que eles falam, né? Margem de erro, né? Margem de erro dessa do Ibope também era de 2% para cima e para baixo. E com margem de confiança de 95%. Esta do Ibope foi feita a pedido do Estadão, Folha, o jornal Estado de São Paulo, né? E da própria Rede Globo de televisão. Temos que honrar quem fez. Não, lógico, exatamente. Essas pesquisas são muito bem feitas, né? São consideradas a margem de confiança em torno de 95%. Isso quer dizer que do 2%, mais de 2 para cima, 2 para baixo, 95% é confiável esses dados aí. E que eles estudaram nessa pesquisa Ibope 142 municípios. Praticamente 3% dos municípios do Brasil. Se você estivesse trabalhando para um desses candidatos, você levaria a sério uma pesquisa como essa? E como estrategista, como é que você faria, por exemplo, para um Alckmin que está lá num 4º lugar, mais ou menos, poder subir? Ou um outro candidato, um Meirelles, por exemplo, um ex-ministro, um homem de um conhecimento esplêndido na área financeira, né? Muito, tem uma bagagem. Não era para um homem desse estar aí, meu Deus, eu não digo na cabeça não, mas pelo menos com 4%, 5%, não? Tem uma bagagem muito grande. Então, o Datafolha, que foi a última pesquisa, até fiz um rascunho, que são tantas pesquisas, e o Datafolha é confiável. Ele serve para nos dar um norte da coisa.
A questão do erro, ela é quase que lógica, é aquilo que a gente fala, a coisa pode mudar de uma hora para outra. A cabeça do eleitor ela é muito complexa. É igual a gente estava falando na questão do Lula, por exemplo. Quando eu falo os 3, é Lula não vi. Porque o Lula hoje, quer queira, quer não queira, ele está acima da sigla. Fato. Então, se o PT tivesse sido um pouquinho mais estratégico, fizesse aí uma inversão, Manuela, Haddad, eles estariam melhor. Aí eu acredito nos 40%. Com certeza. O Datafolha, ele traz sim para a gente um norte. Quanto a subir, a elevar o Ibope desses candidatos, eles têm que parar de bater na tecla do, por exemplo, na saúde, vamos para o preventivo. Nós temos uma nação doente, vamos para o curativo. O povo quer escutar isso. Na educação, o que a gente tem para o povo? Eles têm que ser mais populares, propostas que as pessoas entendam melhor e bater onde elas tenham maior necessidade, porque a maioria nas urnas é o povão, não adianta. E eles estão com um modelo de política muito voltado para aquela coisa da economia internacional, coisas que não enchem os olhos. A necessidade real do povo não é a não está sendo necessidade atendida. real. E isso está geral. Vamos falar de saúde, a saúde preventiva. Gente, saúde preventiva ela é muito importante. Mas e o curativo? O povo está doente. O povo está doente, ele não está podendo ir hoje tá fazer doente. uma prevenção. Como que eu vou falar para você de prevenção quando eu já tenho uma doença instalada? Verdade. Isso está sendo Você geral está no na fila da cenário, cirurgia. no cenário nacional e no Distrito Federal, eles estão razão, cometendo o pô. mesmo erro. Celso, eu vou fazer uma analogia aqui, pegando a pergunta. Usa o sociólogo que você é. Osmo Barreto, além de cientista político, é um sociólogo. Certo. Né? Vou Então ele pegar tem aqui- dirigente. Então fala aí. Vou pegar a linha de raciocínio da Solange, a pergunta que você fez. Por que o Meirelles, um camarada com currículo desse, experiência no Banco Mundial, trabalhou em defesa em bancos grandes no mundo, não teria pelo menos 5% da intenção de votos? Eu vou fazer uma analogia. Eu acho que é muito pouco, ele está com 1, 2%. Nada, olha, pelo amor de que é Deus. 2%. Eu vou fazer uma analogia com o que a Solange falou. A Solange falou que muitos candidatos estão falando aí que a gente tem que fazer, ter uma saúde preventiva. Mas a saúde curativa ainda não resolveu o problema para a gente pensar na preventiva. Então, veja bem, aquele candidato, você tem um residencial ali, moradias populares, e essa moradia popular não tem rede de esgoto. Então, a pessoa tem uma fossa. Aí vem um candidato, esburaca tudo, mas faz o saneamento e faz também a captação de águas pluviais. Ele deixou lá a estrutura toda pronta, fez um trabalho técnico. Num outro mandato, entra um outro gestor desconhecido do povo, porém ele chega lá e faz o asfalto, faz o calçamento. Na preferência dos moradores, dos eleitores de baixa escolaridade, de baixos recursos, eles vão apoiar mais o que tirou a poeira, tirou a lama daquele povoado, do que aquele que fez o saneamento e propôs fazer uma curação das pessoas preventiva. Então é mais ou menos isso. O Meirelles não tem uma melhor condição, porque o Meirelles não é político. Ele é um técnico, e tanto é que ele usa até no discurso dele, nos debates, tem problema financeiro, chama o Meirelles. Me parece que ele foi provocado num debate, aí falou, você fez parte do governo Lula, você fez parte do governo Temer agora. Ele, não, é porque a economia estava assim, precisando de dar uma reforçada, portanto, precisou de mim na área contábil, financeira e econômica, chama o Meirelles. Então, ele é um técnico de currículo exemplar, reconhecido mundialmente. Ele não é um político daquele que faz aí. Então, ele se encaixaria nesse político que faz o saneamento e a estrutura para dar melhores condições de vida para as pessoas e prevenir doenças. E agora, já os outros políticos, é aquele que fez o asfalto e o calçamento. Tirou a população da poeira e da lama. Nessa pesquisa perguntaram lá, né, se o apoio de Lula os levaria a apoiar algum candidato. Né? Você viu isso? 48% disseram que não. Não apoiaria um candidato indicado. 31%
disseram que fariam com certeza. Né? E 18% talvez. Então, somando 31 com 18, vai lá para 49, está dentro mais ou menos do que daquilo que você falou. Essa né? é uma que técnica poderia que a gente acontecer, usa na não é ciência mesmo? política. Né? Rapaz do céu, o apoio do presidente Michel Temer faria 87% das pessoas não votar no candidato. Será que o coitado... Desculpa, ministro, não gosto tanto do senhor. Né? Será que o apoio do Temer está machucando? Está machucando, veja bem. A questão do Meirelles estar ali disputando as vagas da presidência é exatamente para tirar esse olhar do Alckmin. O Temer foi provocado por algum jornalista e perguntou qual é o candidato do governo. É o Alckmin, né? O próprio Temer respondeu isso, sendo que o PMDB tem um candidato à presidência. Então, ali seria como uma cortina de fumaça, seria uma exposição para o Meirelles, para o governo não ficar tão em baixa como está hoje, com mais de 80% de rejeição. É impressionante todo mundo esses números. Que estiver na bancada de apoio aí a Temer e vice-versa, vai ter que dar explicação. Mas como disse o Boulos, é 50 tons de Temer que tem. É. O Boulos provocou 50 Quando a gente faz uma análise dessa, já pensando em ganhar voto, vocês levam em consideração a rejeição? Sim. Eu estava olhando, por exemplo, Bolsonaro tá bem na fita, sem o Lula ele chegaria na frente, mas tem lá 39% de rejeição. O Lula tem 34% de rejeição, o Alckmin tem 26%, Marina 25%, Ciro 23%, o Haddad 21%. Quer dizer, é complicado, não é não? É complicado. Essa questão da rejeição, inclusive, deixa até os veículos de pesquisa em maus lençóis, porque às vezes você vê um indivíduo que está ali com uma rejeição enorme e liderando em primeiro lugar nas pesquisas, é meio contraditório. Porque se essa pesquisa é feita com o povo, e é o povo que vai para as urnas, é uma coisa meio contraditória. Mas aí é a questão da lembrança, né, Celso? Veja bem, uma pesquisa espontânea, eu pergunto, em quem você votaria para presidente? Aí você vê aquele nome que vem em primeiro momento. Sim. E ela dá uma diferença enorme. Dá né? uma diferença enorme. E da mesma forma é calculada a rejeição. Você vai falar que rejeita mais um candidato porque você o conhece mais o trabalho dele. Da mesma forma, você vai falar que votaria nele. Por isso que dá essa contradição que a Solange fala, exatamente nesse sentido. Para a gente mais ou menos concluir essa questão de votação na área federal, eu fiz questão de botar um vídeo, e peguei o vídeo, inclusive, da Rádio Jovem Pan, né? Não encontrei muita gente falando a respeito por isso. Eu uso os vídeos da EBC aqui, Teve uma da TV análise Brasil. da TV né? Cultura, da EBC, inclusive Cultura foi do... não deram, entendeu? Então, mas graças que, né? Depois eu me desculpo lá com meus amigos da Jovem Pan, né? Zé Maria, meu amigão aqui de Brasília e tudo mais, né? Coloca esse vídeo falando exatamente, né, da turma, da segunda turma do STF, deixando o Zé Dirceu livre, e ele tem condenação em segunda instância. Já deixa uma pergunta antes e depois da matéria vocês respondem. Por que ele pode e o Lula não pode? Coloca aí, por favor. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal confirmou uma decisão que foi tomada antes do recesso e que garantiu a liberdade ao ex-ministro-chefe da Casa Civil, José Dirceu. O entendimento é o seguinte: ainda está valendo aquela posição do plenário do Supremo Tribunal Federal que autoriza a prisão depois da condenação em segunda instância. Mas na avaliação da segunda turma, o que muda a partir de agora é que há possibilidade de recursos e os recursos serão analisados caso a caso. Com isso, José Dirceu permanece livre até que o Superior Tribunal de Justiça analise um recurso que foi apresentado contra a condenação. A defesa alega que, à época da sentença, José Dirceu já teria mais de 70 anos, por isso existiria a possibilidade de redução da pena. Argumento que foi considerado válido pelos ministros Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes, que votaram por garantir a liberdade até que o recurso seja analisado. O ministro Gilmar Mendes ainda criticou a demora do STJ em analisar esse tipo de questionamento, o que, segundo ele, prejudica réus que podem ficar presos mais que o tempo necessário. Os ministros Edson Fachin e Celso de Mello votaram pela manutenção da prisão de Dirceu, condenado na Lava Jato a 30 anos de prisão por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E aí, responde para mim. Por que um e outro não? Quantos anos o Lula tem?
60 e alguns. Eu acho que eles estão levando em conta a questão da idade, né? Porque Da idade do Zé. Que o Zé já tem 70. Eu acredito, né? Mas cabeça de juiz a gente Não entende, né? Cada sentença é uma... cada cabeça uma sentença. Exatamente. Realmente. Eles tomam decisões em casos semelhantes, diferente uma da outra. Mas tem né? um julgamento agora, né? Tem sim. Inclusive, eu estava conversando Estão esperando esse julgamento do com o Supremo. economista Júlio Miragaia, e ele falou exatamente isso daí, que estão aguardando isso. Eu acredito que é por conta desses recursos que ainda tem, que ainda não colocaram o Haddad como candidato do PT. Ele vem ali como vice, fazendo o trabalho de rua, o trabalho de propaganda do PT, mas ainda não está como cabeça, né? Eu acredito que após o julgamento desse recurso, eles colocam ou mantêm o Haddad como vice. Verdade é que o Lula tem crescido expressivamente. Se for, né, como diz, se não for verdade, você me desmenta, por favor. Né? Mas o que eu percebo é o seguinte: depois que passaram a negar todos os pedidos feitos da Justiça, quanto mais negam, mais ele cresce, menina. Então, veja bem, não concordo, respeito com a análise feita pelo Rócio. O que acontece? A questão da justiça, você perguntou por que um solto e o outro preso? Porque nós temos uma justiça no Brasil com 2 pesos e 2 medidas. Isso é real. E é isso que vem revoltando os indivíduos eleitores de Lula. Porque, se nós formos analisar, na história pregressa do nosso país, muitos deveriam estar presos. Então, a idade, na minha opinião, não está tendo nenhuma relevância para essa questão dele estar solto, não. A relevância é de termos, dentro de um mesmo país, uma justiça com 2 vertentes. O que Lula fez, o que outros fizeram e estão presos, nós tivemos aí uma gama de políticos, aos quais eu não vou citar nome, porque senão daqui a pouco estou respondendo processo, que fizeram, se não igual ou pior, que estão soltos. Então, eu acredito sim que o indivíduo tenha que ser punido. É um crime contra o povo. Agora, que essa punição venha para todos. E, infelizmente, não é assim que acontece no nosso país. Vamos pular um pouquinho para Brasília agora? Bora. Né? Falar um pouquinho da nossa terra. Nós temos 11 candidatos aqui, você que é de fora de Brasília, nós também temos um verdadeiro arsenal de candidatos, né? E muita gente, inclusive, dizendo que não vai votar em ninguém. Né? Ninguém, verdade. Eu estava olhando, por exemplo, nulos e brancos estão para 24%, 8% disseram não saberem quem vai votar. Quem vai votar. Né? É brincadeira. Agora, quer ver, eu não tenho aí, não achei uma boa reportagem para colocar no ar, né? Mas vou falar aqui. Dos 11 candidatos, né, a maior parte teve comigo aqui, a Eliana Pedrosa chegou com 15%, o Rodrigo Hollenberg, que é atual governador de Brasília, 14%, Rogério Rosso, 13%, Alberto Fraga, 8%, General Paulo Chagas, tá pegando bem, general, hein? 5%, a Fátima Souza com 3%, Miragaia, que você citou aí agora, que é do PT, com 3%, o Alexandre Guerra, que é do Novo, 2%, Ibanez Rocha, 2%, o Guilhem, do PSTU, 1%, Renan Rosa, PCO, 1%, brancos e nulos, 24%, e não sabe, tô nem aí, 8%. Brincadeira, mano. Muita gente, né? A gente vê aí que... Agora estão em cima, né? A Eliana, o Rodrigo e o Rogério estão praticamente encostados um no outro aqui, ó. A gente vê, Celso, que nessa eleição fragmentada, né? Praticamente 12%, 15%, o candidato já está mais ou menos com o pé dentro do segundo turno, se manter esse patamar do jeito que está. 10, 9, 8, 11, 5, um próximo do outro. Porque aqui no Distrito Federal são 2 milhões de eleitores. 1% representa 20 mil votos, né? Então, 5% a gente já está falando de 100 mil votos. 100 mil votos já faz uma diferença. Uma diferença danada, que é o né? número de votos que o general Paulo Chagas teria hoje. Eliana Pedrosa teria em torno de 300 mil. E Rodrigo Hollenberg, 280, 290. Está bem perto.
o Rosso não ficaria distante. Não, exato. Agora, esse crescimento da Eliana Pedrosa, eu atribuo a um trabalho de marketing muito bem feito, e os outros candidatos, Rogério Rosso, Fraga, eles não têm uma equipe de marketing suficientemente para concorrer com esses candidatos que aí estão. E como eu falei aqui, uma analogia, o candidato que tem mais visibilidade é o candidato também que vai ter maior rejeição, porque as pessoas o conhecem melhor. Tanto é que o governador dispara na intenção de voto de forma espontânea. A anterior, feita a pedido do Correio Brasiliense, OIP, né? Aham. Mostrava o Rodrigo um tiquinho na frente da Eliana. Exato. Né? Mas a sequência era basicamente a mesma, a única diferença foi o Fraga que ficou um pouquinho mais distante nessa, né? Aham. Enquanto o Rosso está lá com 13, o Rodrigo Hollenberg com 14 e a Eliana com 15, o Fraga está com 8 cá atrás. Uma pesquisa que vai dar para a gente fazer uma análise boa é uma pesquisa do dia 10 de setembro, do dia 10, dia 12 de setembro, que a propaganda eleitoral começa dia 31 de agosto, né? Não só a propaganda, como as 10, 15 inserções dias diárias. de propaganda já dá para ter uma visão, Rocha? Já dá para fazer uma Dá análise. para fazer a diferença? Dá Você para fazer a como diferença, estrategista? dá para fazer. E eu concordo com o Rossi quando ele fala sobre a questão do marketing. É muito importante. Se tu tem uma equipe que sabe trabalhar o seu nome, se você tem uma equipe que cuida da sua agenda de forma responsável... Principalmente da imagem. Exatamente. Olha, não tem como não crescer. A Eliana Pedrosa, ela vem crescendo, sem dúvida nenhuma, e eu atribuo, sim, à equipe de marketing, aos cabos eleitorais que ela já tem, e está bem próxima, né, do Rodrigo. Aliás, na espontânea, ela está à frente, né, do Rodrigo. E eu acredito, inclusive... Rapaz, que... na espontânea... Não, na estimulada. Na estimulada, ela está à frente do Rodrigo. Na espontânea, o Rodrigo está à frente. Verdade. A espontânea tem uma diferença enorme. Enorme, muito grande. Olha, espontânea é aquela, vamos explicar Muito um pouquinho, grande. né? Espontânea é aquela que o cidadão chega a você, ô Joãozinho, você vai votar em quem? Entendeu? Aí ele vai dizer, né? Quase sempre você lembra o nome do governador atual, eu pego de os surpresa. nomes mais conhecidos. É verdade. E aí olha a diferença, por exemplo. O Hollenberg com 8% na espontânea. A Eliana já cai para 4%, não é tão lembrada assim. O Fraga, 3%. O Rosso, 3%. O General, 1%, General Paulo Chagas. A Fátima do PSOL, 1%. Miragaia, 1%. O Alexandre Guerra, 1%. Ibanez, 1%. Brancos e nulos, 16%. Não sei, não estou nem aí, 57%. E você sabe por que esse número Isso é alto? significa de que 10 pessoas que você perguntou em quem vai votar, 6, quase 7, não, como diz, não voto em ninguém, eu não sei com quem que eu vou votar. Onde a boca exatamente de urna por faz a isso aí, diferença. Celso. É o distanciamento das pessoas com a política. As pessoas não querem saber disso. E eu atribuo o horário eleitoral para ficar mais conhecido? Para as inserções, Celso. Porque quando é horário eleitoral, já vai começar isso daqui, muda de canal, desliga a televisão, vai ouvir uma música, vai dar uma volta na pracinha. Agora, quando é inserção, você está vendo a novela lá, no intervalo da novela, entra lá. Essas inserções são mais importantes na propaganda. O Fraga apareceu por quê? Porque aquela tirada do Fraga. Exatamente. Respeita o povo, né? Negócio respeita assim, o povo, exatamente. Né? Então essas tiradas surtem efeito, né? A espontânea que coloca, a gente falando disso, que coloca o Rodrigo hoje em primeiro lugar, a gente tem que pensar o seguinte: o Rodrigo teve 4 anos de governo, quase 4 anos. Isso. Então, ele teve a máquina pública na mão e um tempo para mostrar a que veio. Certo. Então, a gente não pode esquecer que esses que não sabem quem votar, vai estar sendo construída uma mentalidade aos que não tiveram oportunidade. É onde eu não tenho certeza, é onde Rosso vai crescer, Eliana vai crescer, e pode ser, sim, que tenhamos uma surpresa para segundo turno. Pode acontecer? Sim, pode. Rodrigo pode ficar fora do segundo turno e nós termos aí Eliana e Rosso. O Fraga tem condições de crescer? Hoje, não. De ganhar, não. De crescer, sim. Mas, assim, hoje, de ganhar, não. Equipe. Estratégia, marketing. Nenhum, Mário Velho.
Ué, mas eles não vão levar um bolo bom também? Eles têm tempo de televisão, sinal de que tem bastante parlamentar. Não é esse dinheiro que vem lá do governo? Do fundo eleitoral? Fundo Deveria eleitoral? ter, né? Mas são Não vai estados, irrigar, né? não? Vai, mas não o suficiente para ele fazer um trabalho. Porque, Celso, na mini-reforma eleitoral de 2015, foi essa mini-reforma que reduziu o tempo de campanha de 90 para 30 dias. Essa mini-reforma também criou o Instituto da Pré-Campanha. A pré-campanha, eu posso começar a fazer uma pré-campanha para as eleições de 2030. 2030 eu vou ser candidato, assim, gostaria de contar com o seu apoio. Vamos preparando. Redes sociais, vamos preparando. Olha, 2030, nenhum desses candidatos usou disso daí. Esse grupo de oposição estavam bem desorganizados. O único que vinha preparando a sua candidatura a governador era o Isalci. E é um dos únicos que está fora. Tá fora, O Rosso né? falou que vinha candidato ao Senado. Não, vou renovar meu mandato de deputado federal. O Fraga falou que era senador. E de repente, todos viraram candidato a governador. Então, não construiu no subconsciente das pessoas essa imagem que a Solange falou, de vê-los como governador. Então, por isso que na pesquisa espontânea mostra isso e mostra esse distanciamento das pessoas com a política. E vem a questão também da rejeição, né? Eu estava olhando aqui, o negócio é sério, por exemplo. É o candidato Rodrigo Hollenberg, um total de 49%. Quase metade do eleitorado entrevistado, Exato. né? Disse que não votaria nele de jeito nenhum. A segunda maior rejeição é do Fraga, 28%. Fraga, Eliana Pedrosa tem 21% de rejeição. Rosso, 19%. Miragaia, 16%. Alexandre Guerra é quem apresenta a menor rejeição, também talvez o novo, realmente, como diz o partido, né? Apenas 1%. Mas isso é explicável. É o novo de novo. O novo de novo. É aquilo que a gente está falando. É bem provável, é bem possível que tenhamos surpresas aí. Se eles aproveitarem essa rejeição, por exemplo, do Rodrigo, que está à frente hoje, e começarem a bater menos na tecla, por exemplo, na saúde, na tecla do vamos para o preventivo, peraí, vamos ver o que está acontecendo com o povo nos hospitais, há quanto tempo eles estão esperando uma cirurgia, quanto tempo eles ficam numa fila esperando por um médico. Verdade. Então, se eles começarem a assumir de forma estratégica um perfil mais populista, certamente que eles vão emplacar. Eu estava olhando, o Datafolha fez, inclusive, para a gente arrematar de vez, já falamos de Brasília, né? Em São Paulo, o Dória está liderando, né? 25%, mas o SCAF também está coladinho, né? 20%. E ali tem bala na agulha, né, E mano? creio também que o Márcio França pode dar uma disparada. Você acredita? Eu acredito. Né? Parece que o Márcio ainda não está decolando, né, mano, velho? Ele está meio... O Márcio está com 4%. É zero à esquerda, mano, velho. Perto de 20 e perto de 25. Mas São Paulo é muito discrepante, porque a gente viu as próprias pesquisas na eleição passada em relação ao próprio, aquele deputado que faz os trabalhos, Celso Russomano, né? Ele sempre dispara, e, no entanto, ele sempre dá para trás. É verdade. Tem mais umas pesquisas aqui. Rio de Janeiro, o Eduardo Paes está com 18, o Romário com 16. Tá pegadinho. O Romário estava, na anterior, ele estava na frente, né? O Antônio Garotinho com 12, né? E o resto, o Índio da Costa está com 5, os demais, Tarcísio Mota 5 e tudo mais. Bem abaixo da... O Garotinho um dia desse estava preso. Exatamente. Já está pontuando aí possibilidade de ir para o segundo turno. Como que é a cabeça das pessoas? Não, e como é a justiça brasileira, aquilo que eu te falei, 2 pesos e 2 medidas. Você tem que levar o seguinte, o povo gosta do debate, né? Principalmente se for um embate. E você conhece alguém que seja mais combativo do que o Garotinho no debate? Vai pra cima, eu não conheço. Mesmo. Não tem. Pernambuco, o Paulo Câmara está com 30%, o Armando Monteiro com 24%, e aí os demais candidatos tudo de 3 para baixo. É uma diferença enorme, né? Paulo Câmara vem para uma reeleição, né?
mostrou um serviço, é o candidato dos Campos, né? Aham. Exatamente, ele sucedeu o Eduardo Campos, está no seu segundo mandato e trabalhando aí para fazer um novo Verdade. mandato até 2022. É uma história Minas Gerais promessa. tem o Anastasia, está liderando com 29%. Eu quero comentar, O Pimentel, Minas 20%, né? E os demais com 5% para baixo, né? E lá a dona Dilma está liderando, O Senado. juntamente com a Anastasia, Anastasia. parece que os dois virão para o Senado. Né? Exatamente. Veja você, Fala em Celso. Senado, aqui em Brasília também, Cristóvão está liderando. E a Leila do E a Rolo? Leila do Leila, Rolo. menino. A grande novidade. A questão né? é- Até poucos dias a Leilinha estava falando que ia ser candidata distrital, Isso. né? E que não tinha mais do que poder fazer isso. E hoje ela está segunda colocada. Segunda 17%. colocada. Como é que você explica isso, hein? 17%. Dá 30 segundos para explicar aqui, que acabou o tempo. 17%. Eu ia comentar, É expressivo, foi um crescimento maravilhoso. Tudo bem, Expressivo. Fico feliz, uma mulher aí, ó, despontando, muito bom. é verdade. E ela tem um carisma danado, né? ó? Será que é o carisma, Rossi? Celso, Ou é a fartura de candidato? Carisma. Tá fartando, eu vou votar na Leila, porque a Leila é fartura diferente de candidato e é nova. e também estratégia de marketing. Primeiro vinha a Leani, agora veio isso aí. Tá bem. Agradeço a oportunidade. Não, vamos ter Solange, oportunidade. Celso, Preciso de vocês daqui e a para vocês, outubro, cara. viu? Só tenho a agradecer, Tá? Eu estou preciso sempre à muitíssimo de disposição. vocês. Para a gente fazer esses Bate-papo tipos de é tão análise gostoso que eu achei e que até daqui uns indicar. 20 Ainda não passou, a gente nem viu, né? Mas, pelo amor de Deus, olha, eu vou estourar mais um minuto, porque alguns colegas nossos da TV Gênesis estão se despedindo da gente hoje, né? E eu gostaria de deixar aqui esse registro e meu agradecimento a eles pelo muito que fizeram, principalmente por mim, pelo meu programa, pelo departamento de jornalismo, pessoal da área técnica sempre chegando junto da gente, são verdadeiros irmãos, são amigos nossos, verdadeiros amigos, né? Mais do que companheiros de trabalho, que estão nos deixando, que seja com meu abraço, meu reconhecimento, coloque no seu currículo o Celso como uma pessoa que pode dar informações de vocês. Vocês qualificados estão para trabalhar em qualquer emissora de televisão deste país. Vocês são muito bons. Grande abraço. Deus está abalando o Brasil.